Você alguma vez tentou mudar a tua família, mudar aquelas pessoas que estão próximas de você e se sentiu que não foi ouvido? Às vezes aconteceu de que você era procurado por outras pessoas, mas as pessoas da sua casa não se importavam muito com a opinião sua? Afinal de contas, como devemos nos portar diante dessa situação? O que nós somos convidados a viver? Essa é a meditação de hoje. Quero te convidar e você pode deixar também o seu like e pode compartilhar com os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje vai estar para nós lá no capítulo 4 de São Lucas, do versículo 16 ao 30. Queria pegar com vocês aí já o versículo 22, porque agora Jesus tinha ido à sinagoga, pegou o livro, levantou-se, abriu lá no profeta Isaías e começou a declarar a palavra de Isaías. Em seguida ele enrolou, entregou ao servente e declarou que aquele texto havia sido cumprido naquele momento. Ou seja, aquele texto se realizava em Jesus. As profecias do Antigo Testamento se faziam presente naquele homem e ele falava, como todos, com uma autoridade. Ele falava com aquela autoridade que partia de uma presença e, sobretudo, de um testemunho. Por isso, a palavra dizia assim: todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graças que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Olha que interessante. Jesus vem até a sua pátria, ali vai fazer milagres, mas percebe que esse profeta, a pessoa dele, não é bem recebido na sua própria nação. Há ali uma divergência entre aquilo que eles veem em Jesus e aquilo que o pensamento capta em relação a ele. Afinal de contas, ele não é aquela pessoa filho de José, simples, aquele carpinteiro. Como pode alguém daquela realidade, nestas dimensões, poder falar uma palavra tão profunda? Quantas vezes nós lidamos com isso? Afinal de contas, quem está próximo de você sabe das suas fragilidades. Sabe que as suas fragilidades não correspondem muitas vezes às palavras que você diz. Como pode este jovem ensinar alguém mais experiente? Como pode aquela pessoa tão simples ter uma palavra de sabedoria para nos inspirar? Quantas vezes nós jovens vimos dificuldade, percebemos incapacidade de escutar aqueles que são mais velhos por acharmos que eles são ultrapassados, ainda mais se forem da nossa família, porque logo pensamos: ele está dizendo isso por isso, ele está dizendo isso porque fulano disse isso a ele. Nós nunca percebemos, às vezes, que ali atrás daquela palavra pode residir um caminho de cura para nós. Então, somos convidados a este mergulho. Mas eu queria falar deste lado, quando você quer falar algo a alguém, mas essa pessoa não quer te escutar. É interessante porque isso é uma coisa que acontece principalmente em relacionamentos, namorados, entre amigos, entre esposo e esposa. São dificuldades de ouvir, porque, como eu disse, conhecem a fragilidade do outro, sabem os seus limites. E aí aquele que precisa escutar, deixa aquela palavra cair. E aquele que fala se vê incompreendido e não amado. Aí corremos o primeiro risco, quando nós nos sentimos desvalorizados e pensamos: não vale a pena falar, não vale a pena repetir as mesmas coisas. Aí precisamos voltar e olhar para Deus e perceber como Deus faz conosco. Deus, Ele olha para nós e muitas vezes repete caminhos na nossa estrada, na nossa vida. E sabe o que é o impressionante?
Ele não cansa de fazer isso. Ele não cansa de te chamar de volta. Ele é como um pai, como uma mãe que quer corrigir o seu filho e não cansa de repetir, mesmo sabendo que os filhos muitas vezes não o escutam. E mesmo assim, continua a amá-los. Quando o amor ele começa a se esvair, uma das características é a desistência. Se no fundo você está desistindo de alguém, desistindo de colocar algo para essa pessoa, de insistir um pouco, talvez no fundo o amor está indo embora. Porém, pode acontecer muitas vezes que chega um momento que nós precisamos silenciar. Mas padre, então como eu vou saber qual é o momento de silenciar e qual é o momento de falar? Você deve perceber pelos frutos. Se a tua palavra gera frutos positivos, continue. Se a tua palavra talvez ainda não produza frutos, mas também não gera frutos negativos, ainda é possível persistir. Mas que quando você fala, a situação piora ainda mais, é hora de silenciar, de amar no escondimento, de esperar. E aí é muito interessante pensarmos que Deus faz isso conosco. Deus, ele tem essa dinâmica de nos esperar. E existe uma outra coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes Deus escolhe comunicar às pessoas através de outros que não somos nós. Quantas vezes vi pessoas falarem assim, padre, mas eu falei várias vezes ao meu esposo sobre isso, mas quando fulano falou, ele escutou. Isso quer dizer que os caminhos podem passar fora de nós. E o que é mais importante é que aquela pessoa possa encontrar-se com a beleza, com a verdade e com a conversão. E aquele milagre e aquela cura que talvez esperássemos que acontecesse pela nossa vida, possa vir de outras formas. E isso nos torna mais simples de aceitar que muitas vezes nós não determinamos os caminhos, mas é Deus que realiza todas as coisas em tudo. Então, por isso, se encontre com Deus, pergunte a Deus se é momento de silenciar, se é a dinâmica de se determinar, de perseverar, qual é, afinal, o seu caminho. Deixe essa reflexão para você hoje. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.